Curtis James Jackson, muito conhecido apenas como 50 Cent, é rapper, ator, diretor, roteirista e empresário norte-americano. Sendo um dos rappers mais polêmicos de todos os tempos, existe uma grande polêmica em torno de 50 Cent e seu filho, Marquise Jackson. Em recentes publicações, 50 Cent disse até que não se importaria caso seu filho morresse. Mas de onde vem tanto ódio assim? Por que 50 Cent e Marquise Jackson não se entendem? Meu nome é Benjamin e neste vídeo eu explico para vocês por qual motivo 50 Cent odeia tanto o seu filho. Como é que pode um pai odiar tanto um filho ao ponto de desejar sua morte? Eu sei que parece confuso, mas conforme eu for contando a história desses dois, vocês vão entender como é que foi criada essa treta entre 50 Cent e Marquise. No começo, 50 Cent e Marquise tinham um relacionamento normal como qualquer pai e filho. Marquise Jackson veio ao mundo em 1997, fruto do relacionamento de 50 Cent com sua mãe, Shania Tompkins. Mas antes mesmo de terem um filho, os dois namoraram vários anos. Vivendo um relacionamento estável, Marquise ainda era muito próximo do pai, até quando ele começou a fazer sucesso. Eles se divertiam muito, brincavam, jogavam basquete e tudo mais. O próprio 50 Cent disse que, quando seu filho nasceu, sua vida teve uma grande mudança. Certa vez, o rapper declarou o seguinte: "Quando meu filho entrou na minha vida, minhas prioridades mudaram porque eu queria ter com ele o relacionamento que eu não tive com meu pai." Para ele, seu filho era motivação e inspiração para seguir na carreira do rap. O artista chegou a tatuar o nome do menino no próprio corpo. Era um amor incondicional de pai e filho, algo que a gente acha que é indestrutível. Mas em 2008, 50 Cent teve alguns desentendimentos com Shania. Depois de muitos anos de namoro, o casal resolveu que era hora de se separar. Mas não foi uma separação tão simples assim. Os dois então iniciaram uma briga judicial por causa da casa em que moravam. Dias após uma reunião no escritório do advogado de Shania, a casa pelo qual eles brigavam, que ficava localizada em Long Island, em Nova York, simplesmente pegou fogo. O rapper, na época, não estava morando no local e aparentemente não estava lá no momento em que o fogo começou. Ao todo, 6 pessoas estavam dentro da casa e todas elas foram levadas ao hospital por inalação de fumaça, incluindo a ex-namorada e o filho de 50 Cent. Nessa época, surgiram várias suspeitas de que o rapper tivesse mandado colocar fogo na casa, já que a mansão era o centro da disputa judicial. Mas como não encontraram provas, foi impossível incriminá-lo. A disputa pela casa começou porque 50 Cent havia prometido para Shania que ela ficaria com a casa em que eles viviam durante o tempo em que estiveram juntos, uma propriedade avaliada em 2,4 milhões de dólares. Entretanto, por cerca de uma década, praticamente desde que o casal terminou o relacionamento, o músico estaria evitando a mulher e o filho, que na época estava com 10 anos. A partir daí, Marquise Jackson já começava a ter uma opinião sobre o pai, que apesar da boa relação que tiveram um dia, começaram a se afastar depois do acontecimento, envolvendo os conflitos da separação. Os anos foram se passando e Marquise e 50 Cent estavam cada vez mais distantes. Quando o garoto fez 14 anos, 50 Cent ameaçou tirá-lo de seu testamento. Isso aconteceu depois que 50 fez postagens excessivamente polêmicas no Twitter em relação ao seu filho. Em resposta, Marquise publicou o seguinte: "Isso vem de alguém que não me desejou sequer um feliz aniversário." A declaração de Marquise irritou 50 Cent ao extremo e, como resposta, ameaçou tirar o garoto do seu testamento. Nessa mesma época, foi publicada uma outra mensagem de texto do rapper, onde ele acusava a mãe de seu filho de ter dormido com outro homem, sugerindo que Marquise não fosse o seu filho. O texto dizia o seguinte: "Eu preciso de um exame de sangue porque ela teve relação com um monte de gente." Nas mensagens, 50 Cent também afirmava que não tinha mais filho. Conforme o tempo passava, mais tensa ficava a relação entre o pai e filho. O rapper dizia com frequência que a mãe do seu filho ficava fazendo a cabeça do jovem para que o garoto não gostasse dele. Enquanto isso, Marquise afirmava que sabia muito bem e por si próprio qual era o caráter do pai. Com a relação cada vez mais abalada, chegou o ano em que Marquise se formou na escola. A formatura aconteceu em maio de 2014 e 50 Cent foi muito criticado por simplesmente não ter aparecido na formatura do próprio filho.
Ele disse que não tinha sido convidado para a festa. Em resposta, Shaniqua disse que não sabia que um pai precisava de convite para a formatura de seu próprio filho. Nesse mesmo ano, mais uma polêmica envolvendo pai e filho caiu na mídia. Dessa vez, a provocação partiu do lado de Marquise, que foi fotografado com Slow Bugs e Floyd Mayweather, duas pessoas com quem 50 Cent teve sérios problemas públicos. Isso foi como dar um forte tapa na cara de 50 Cent, aumentando mais uma vez a crescente tensão entre pai e filho. Foi então que o rapper matou o seu filho com um tiro na cabeça. Mas calma, não foi no sentido literal não, até eu me assustei. Essa é só mais uma parte dos problemas desses dois. Essa outra provocação surgiu quando 50 Cent estava estrelando a série de TV que se chamava Power. A série era um drama policial que tinha como ator e produtor o rapper. Só que em um dos episódios aconteceu algo que muita gente achou bizarro. Durante o desenrolar da história, o personagem que 50 Cent interpretava acabou matando o próprio filho na história. Dado o contexto que rondava 50 Cent e Marquise, a mídia disse que o rapper tomou a decisão de assassinar o filho de seu próprio personagem para fazer uma provocação bem insinuativa e para ofender Marquise. E aí, o que é que vocês acham? Coincidência ou insulto? O fato é que, pouco tempo depois, Marquise voltou a jogar algumas indiretas para o pai nas redes sociais. A resposta de 50 Cent, ele escreveu o seguinte: "Não brinque comigo, garoto." E assinou com o nome Kanan, o mesmo nome do personagem de Power, que tinha matado seu filho semanas atrás, no seriado. E agora? Você acredita que o acontecimento na série foi apenas uma forma de provocação? Ou tudo poderia ter sido por acaso? Bom, eu tenho cá minhas dúvidas. Mas se tratando de uma relação tão tóxica como essa, é bem provável que tenha sido intencionalmente sim. Mas vamos seguir com o nosso vídeo? Porque ainda tem muita treta entre esses dois para eu comentar. Pai e filho tiveram outro desentendimento quando Marquise lançou sua primeira música, mas não era qualquer canção. Intitulado como Different, o single tem uma rima onde Marquise faz referência ao pai quando ele diz: "Perdi meu pai, ele ainda está vivo", referindo-se ao fato de 50 Cent não ser muito presente na sua vida. Depois, em uma entrevista, Marquise ainda acabou com o pai dizendo as seguintes palavras: "Ao crescer, meu pai era meu super-herói. Era como ter um pai que era o Superman. Mas foi aí, quando eu fui ficando mais velho, percebi algumas coisas e vi alguns padrões e isso passou a afetar até meu relacionamento com as pessoas. É isso que aconteceu entre mim e o meu pai." Além disso, ele ainda falou mal dos trabalhos do pai, afirmando que a música dele não prestava e que isso era a sua real opinião. Mas em 2018, foi o ano em que as coisas começaram a ficar pesadas demais. Começou a rodar pela internet uma foto de Marquise e de Kyle McGriff. Para quem não sabe, Kyle é filho de Supreme McGriff, um traficante que, segundo investigadores criminais, teria conspirado para matar 50 Cent em um tiroteio que aconteceu em 2000. Atualmente, para se ter uma ideia, McGriff cumpre pena de prisão perpétua. A foto foi postada pela primeira vez no Instagram por Kyle McGriff, mas mais tarde foi compartilhada novamente por uma conta de fã, onde 50 Cent fez um comentário que deu o que falar. Segundo o rapper, os dois podiam ser atropelados por um ônibus, que isso não faria diferença nenhuma na sua vida. Esse comentário fez surgir uma enxurrada de críticas negativas sobre o rapper que, mais uma vez, se pronunciou e deu sequência a todo o conflito. Dessa vez ele disse que não tem má vontade em relação a quem vive nesta terra e que as pessoas que o filho admira são um reflexo da energia negativa que a mãe do garoto criou em volta de 50 Cent. E para finalizar, houve ainda mais uma vez onde 50 Cent teria negado a paternidade do filho. Para quem não sabe, 50 Cent tem outro filho chamado Sir Jackson. O garotinho completou 7 anos recentemente e, acreditem, o tratamento recebido por Sir é completamente diferente. O rapper posta fotos e vídeos com o filho frequentemente, sempre exaltando o quanto o garoto é importante para ele e o quanto ama. Quem segue 50 Cent no Instagram sabe bem do que é que eu estou falando. Em uma foto compartilhada do menino, alguém perguntou por que ele é tão atencioso apenas com um dos seus filhos. 50 Cent respondeu afirmando que eu só tenho um filho e que estava apenas orientando o outro rapazinho. Bom, para resumir todo o assunto, 50 Cent e Marquise tiveram suas diferenças por causa da briga entre os seus pais.
Seria um pouco de maturidade por parte do rapper, junto com um pouco de rebeldia do filho e talvez alguma influência da mãe. O que nos resta é torcer para que, um dia, eles se acertem ou que possam pelo menos a voltar a se respeitar. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Valeu? Até o próximo.